irmãos, eu estava... Foi uma semana, confesso que atribulada. E creio que para muitos também foi dessa forma. E Deus falou muito forte no meu coração. Eu queria compartilhar com os irmãos o livro de Jó. Jó capítulo 2. Verso 9. Jó capítulo 2, verso 9. Amém? Só aqui da frente. Jó 2:9 diz a palavra: Então sua mulher lhe disse: Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Pai, obrigado, meu Deus, por este momento, por esta palavra. Que o Senhor vem, meu Pai, através, meu Deus, dos louvores, tenha, meu Pai, preparado a terra, a boa terra, meu Pai, o coração de cada um dos teus filhos amados, para receber a tua boa palavra, Pai. E que ela possa germinar, que possa fazer brotar, trazer, em nome do Senhor, respostas e direcionamentos para a nossa vida, meu Pai. É o que nós lhe pedimos, meu Deus, que nesta noite, meu Pai, a sua boa palavra, Pai, o seu direcionamento, aquilo que o Senhor quer falar conosco, meu Pai. Que o Senhor vem, meu Pai, usar aqui neste momento a minha pessoa como instrumento, como canal da sua bênção e da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Mas foi como eu disse, até eu mesmo passei por um tempinho, não foi nada comparado com nós, misericórdia. Mas eu digo que a tragédia, os imprevistos, os intempéries, os problemas na nossa vida, ela é uma realidade comum para todos. Então a gente tem que ter em mente que nós não estamos isentos de alguma tragédia, de alguma notícia, de um imprevisto, algo que ninguém espera. E aí essa semana foi tão terrível também, que aí nós tivemos um fato, não recente, mas é que no final de semana eu estive em uma reunião e um pai sentado numa mesa, totalmente revoltado, dizendo: mudei de religião, eu não quero saber mais de Deus, sempre fui fiel a Deus, sempre fiz o que Ele quis, sempre fui religioso, participei de todas as rezas e vai, foi verbalizando, e a filha, os filhos ali, né? E eu do lado, e eles repreendendo, e eu dizendo: deixa seu pai. E aí ele falando: vou mudar de religião, eu vou ser, se Deus não faz, eu vou fazer. E vai, e aquilo foi me ministrando não como uma coisa ruim, e foi me dando, na verdade, a miséria que estava dentro do coração daquele pai. Teve um filho com a sua vida ceifada, mais novo, não tinha nenhum envolvimento com nada de errado. E ali eu via um pai diante de uma revolta tão grande, uma dor, né? E ali eu fiquei só olhando e pedi para os filhos: só respeite, seu pai precisa desabafar. Ele está no tempo de luto, ele está no tempo de sofrimento, ele não sabe o que está falando. Então é necessário vocês estar do lado dele, abraçando, acolhendo e ouvindo. E hoje eu tive a oportunidade de manhã estar com o mesmo grupo de novo, com a mesma família. Fui fazer uma reunião de manhã e eu fui com esse filho mais velho, e lá estava o pai e a menina falando assim para mim: pastor, ela é católica e ela gosta muito. Ela falou assim: pastor, aquele dia à noite nós fomos sentando na mesa junto com a minha mãe, e aí eu fui conversar junto com a minha mãe e com o meu pai. E eu queria dizer e agradecer, porque eu falei para quem precisa orar, que Deus vai ministrar e trazer cura para o coração dele. E aí ela veio falar assim: eu queria agradecer que nós rezamos muito, e naquela noite o meu pai chorou muito.
e pediu perdão a Deus, pediu perdão a nós, e de tudo que ele tinha falado, verbalizado, e trouxe e foi trazendo. E assim, irmãos, assim somos nós. Eu vou devagarzinho pegando o ensinamento de Deus, o que Deus vai falando, o que Deus vai ensinando, e é o que eu queria compartilhar com os irmãos na noite de hoje. Aí em seguida, logo cedo, gravei a notícia de um jovem, 18 anos, uma vida ceifada também de um acidente de carro. Agora, estou vindo para cá para a reunião, saindo na entrada da Guilhada, um motoqueiro desfalecido na beira da estrada. Um carro pegou, de repente, agora. Eu falei, Jesus, tenha misericórdia, guarde essas vidas e almas. E aí o Espírito Santo ministrando no meu coração. Porque muitas vezes a gente critica e questiona até mesmo a mulher de Jó. A forma como ela verbaliza, a forma como ela age naquele momento. Mas nós não nos pegamos no contexto todo da história. Imagina uma mulher, porque a doença de Jó não durou somente uma semana. Uma semana foi o tempo que os amigos de Jó ficaram com ele em silêncio. Tamanho sofrimento era dele. Quando eles olharam para Jó, a situação dele era tão grande que eles não conseguiam nem falar. Ficaram uma semana, 7 dias e 7 noites, do lado de Jó, só olhando em silêncio. Aí você imagina o tamanho do sofrimento dele. E aí você começa a trazer a ministração ao coração. Quantas vezes nós nos pegamos sendo advogados de Deus? O problema do crente, principalmente do religioso, é ser advogado de Deus. Pensa num cabrinha bom, que é o crente, que advoga para Deus. Ele sabe tudo o que está acontecendo na vida da pessoa. Por quê? É igual os amigos de Jó. Ficaram 7 dias em silêncio. Deveriam permanecer o resto do período de provação de Jó em silêncio. Porque nós temos que aprender a falar menos e ouvir mais os nossos amigos e irmãos quando estão em sofrimento. O que eles mais precisam é do nosso ouvido e não da nossa boca. Até tenho uma experiência hoje, vou conversar com os irmãos. Falei anteontem com o irmão, estava na igreja, de repente entra uma pessoa aflita, angustiada. Pastor, você viu que ela estava transtornada para você. Eu preciso, por favor, de um conselho do senhor, eu preciso conversar com o senhor. Ele tem que ser, ele estava transtornado. Eu falei, vem aqui, pus uma cadeira aqui, tinha vazia, igreja vazia, pus a cadeira no altar nas duas, sentei do lado dessa pessoa. E ela começou a falar, falou o problema que aconteceu, que a família disse, fizeram isso. Acho que ficamos mais de 20 e poucos minutos e eu olhando, ouvindo, só olhando, ouvindo, em oração, e Espírito de oração, e Espírito Santo, sem falar nada. No finalzinho, irmãos, quando eu pensei que eu iria falar alguma coisa, ele disse assim, pastor, muito obrigado. O senhor não sabe o quanto o senhor me ajudou. Aí eu pensei comigo, falei, não falei nada. Aí ele falou assim, eu queria agradecer demais. E até hoje ele é grato por uma conversa que eu não abri a minha boca para dizer nada. Mas eu olhei atentamente aos olhos dele, emprestei meus ouvidos, deixei ele verbalizar. Igual este homem, este pai, sentado numa mesa, no momento de dor, sofrimento, porque eu não posso dizer o que é perder um filho. Quem é que pode aqui de repente julgar, falar assim, o que esse homem está sentindo? Eu não tenho como dizer, eu não tenho como me colocar no lugar deste homem. Até mesmo quem já perdeu um filho, até a estrutura dessa pessoa é diferente dele. O que é difícil para mim de repente, ou é fácil para mim, para você, o que é, às vezes fala assim, nossa, faz uma tempestade num copo d'água. De repente, para você é uma tempestade num copo d'água, mas para aquela pessoa, essa gota é uma grande tempestade. E Deus ministrou muito forte no meu coração que nós precisamos parar de sermos advogados de Deus. Precisamos ser igreja do Senhor. Precisamos ser imagem e semelhança de Cristo nas suas ações e reações. Precisamos amar mais as pessoas, acolher mais as pessoas, ouvir mais as pessoas, emprestar mais os nossos ouvidos, deixar de sermos religiosos, no sentido pejorativo da palavra, porque nós somos religiosos. Todos nós somos religiosos. Religioso é o que, irmãos? Religare, é trazer a pessoa para Cristo. Isso é a religião.
Então nós somos religiosos, nós estamos buscando o quê? A Cristo. E é isso que eu queria compartilhar com os irmãos hoje. Então estamos diante de uma tragédia. Uma não. Só eu citei um dia só hoje. Sexta. Só hoje foram duas tragédias. E na semana foi essa do... Aí eu falei assim, Jesus do céu. E isso era para que Deus estava querendo, olha, se coloque no lugar dessas pessoas. Eu disse, eu não consigo. Principalmente no pai. A dor é grande, mas mesmo assim eu tenho certeza que não é nada comparado ao sentimento que está no meu coração, ao que está realmente dentro do coração daquele pai. Ah, não é? E aí eu não posso ser insensível e religioso santo ao ponto de advogar para Deus. De chegar muitos ali naquele homem deveria até repreender ele. Um dia fala assim, olha, foi lá para o inferno falando essas coisas. Olha, Deus vai pesar a mão. Olha os crentes falando. Então nós temos que ter maturidade, irmãos, e sensibilidade, e mais importante, o amor. Então essas três situações, irmãos, nós podemos viver um carro, de repente basta perder a direção de um carro e colidir numa árvore e se chocar ali e encontrar com a morte. Perder os chãos, de repente receber um diagnóstico de uma doença incurável. E isso é o suficiente para perdermos o chão. Ou uma mensagem de texto, olha, fulano que você tanto ama, seu parente, seu filho, faleceu. Então, olha, eu falo assim, basta um segundo para perder a direção, para perder o controle, para o nosso chão, né? Para a gente perder o nosso chão. De repente, com Jó não foi diferente. Vamos ler lá, Jó 1, 13 a 19. Vamos ler a palavra. E sucedeu um dia, olha só, em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a volta. Estando este ainda falando, veio outro e disse: o fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, só eu escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e Deus nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Já pensou? Um mensageiro, daqui a pouco chega outro, chega o terceiro, chega o quarto, trazendo notícia. Irmão, imagina você recebendo essa nova. Essa não, essas. Jó chega em, vamos dizer aqui, 30 segundos, nem 1 minuto deve ter dado. Chega um, dá o recado, daqui a pouco chega outro, em 1 minuto, praticamente a sua vida toda desmorona. E muitos de nós aqui já passamos por isso, e Deus deu livramento. Você tem hoje um testemunho de milagre, de bênção, o resultado da misericórdia e do cuidado de Deus, que nós sabemos que muitas vezes nós recebemos umas notícias que abalou a nossa fé, tirou o nosso chão, mas o Senhor mudou o nosso estado. Estamos aqui hoje para agradecer e glorificar a Ele. Mas temos pessoas que ainda receberam ou ainda hão de receber, passaram, estão passando ou vão passar. E eu gosto de trazer a palavra, o evangelho genuíno, de preparar uma igreja para a realidade. Não uma igreja que venha profetizar dizendo: olha, você vai ter o melhor dessa terra, esse sofrimento aí parou, você agora é só vencedora, agora é só vitória, agora é chave de bênção. Ei! Aí você sai daquele culto inchado, alegre. Ei, que culto mais abençoado. No dia seguinte está morto, porque passou.
O evangelho que não te prepara para a realidade, para o verdadeiro evangelho. É o evangelho fraudulento, que prepara você para este mundo terreno. Ensina você a servir a Deus por motivos errados. E é isso que Satanás tentou fazer com Jó. Satanás, na verdade, eu falo aqui, muita gente, a gente critica a mulher de Jó, até eu já falei. Brinquei até uma vez, as mulheres ficavam bravas. Olha, Jó tirou tudo, mas deixou a esposa. Então, às vezes a gente critica também, dizendo o próprio Deus. Jó não sabia nem por que ele estava passando aquilo. Ele não tinha nem ciência, nem noção do que estava. Por que ele estava passando por aquele problema? Mas a palavra para a gente traz um contexto tão claro e perfeito, porque aqui Satanás chega até Deus, na verdade ele vem acusar a Deus. Ele vem dizer que Jó tem um relacionamento com Deus de promiscuidade, de barganha. Ele chega até Deus dizendo o seguinte: olha, este Jó que o Senhor fala que é fiel, que é leal, que é temente, ele só faz isso porque o Senhor o abençoa. Ele só faz isso porque o Senhor guarda ele. Ele só faz isso porque o Senhor cerca a família dele, porque o Senhor prospera ele. Ele quis afrontar a Deus. Satanás quis mostrar que essa religião não existe. Na verdade, Satanás tentou desmascarar a Deus, dizendo que a religião verdadeira não existe, mas ela existe. E aí Deus permitiu que Satanás viesse a tocar em Jó. Permitiu. Por quê? Porque ele tinha certeza, ele conhecia quem era Jó. Ele disse: vai lá, toque, mas não tire a vida dele. Então às vezes Deus precisa permitir que Satanás toque nas nossas finanças, que Satanás toque nas nossas vidas, na nossa saúde, na nossa família em crise. Sabe por quê? Eu posso falar aqui para vocês? É permissão. Porque às vezes a gente se engana também, nós nos enganamos. Por isso que a Bíblia diz lá quando vai na ceia, né? Analise o homem a si mesmo, para ver se você está realmente praticando a verdadeira religião. Se você está na igreja com os propósitos corretos. Se você está adorando a Deus de uma forma verdadeira, genuína. Aí Deus permite, por quê? Eu tenho visto hoje. Quando você entra na igreja, eu vou servir a Deus, porque eu vou receber dele as bênçãos. Eu vou ser dizimista fiel, porque as minhas finanças serão abençoadas. Eu vou morar no céu, eu quero morar no céu. Por quê? Porque lá tem ruas de ouro. Porque lá vou receber uma coroa cheia de pedras preciosas. Eu vou servir a Deus, porque se eu não fizer o correto, ele vai me amaldiçoar. Eu vou servir a Deus, porque se eu não fizer assim, eu vou para o inferno. Ei, motivação errada. Está errado. Tanto é que, quando eu vejo que pessoas vêm com essas motivações, o que acontece? Aí Deus permite alguma coisa acontecer no meio da igreja. Na vida espiritual, na vida ministerial, na vida familiar. Aí Deus vai lá e permite tocar em alguma coisa. Aí, o alecrim dourado, que está servindo a Deus de forma errada, menino, barganhando com Deus, realmente servindo a essa religião que Satanás vem acusar a Deus. Porque ele serve esperando receber algo. Ele vem para a igreja esperando receber alguma coisa. Ele serve a Deus esperando retribuição de alguma forma. Ele faz alguma coisa para Deus, por quê? Porque ele vai receber algo da parte do Senhor, barganhando com Deus. Então ele faz porque Deus vai lhe dar algo. É igual aquele povo que estava seguindo Jesus. O próprio Cristo diz: ei, eu sei por que vocês estão me seguindo. Eu sei por que vocês estão, essa multidão toda. Eu conheço os vossos corações. O que vocês estão querendo realmente é a multiplicação dos pães, dos peixes, porque através dele vocês não precisarão trabalhar, vocês não vão precisar fazer, mas não vai ter mais problema, porque Cristo vai resolver todos os seus problemas de uma forma
mágica. Vai te trazer pão, vai te trazer peixe. Isso, serve a Jesus porque Ele vai te sustentar. Aí você transforma Cristo no verdadeiro garçom. Estalo dele? Garçom. Aí vai lá. Estou precisando. Aí dobra o joelho. Rapaz, foi até cara de religioso, bonito. Aí dobra o joelho. Aí se ele não dá, aí não acontece do jeitinho que você esperava. Você trabalhou, foi fiel, fez e deu tudo errado. Daquilo que você esperava. Você criou uma expectativa de que você fazendo para Deus, Ele iria retribuir para você do jeitinho seu. Ele te daria o seu carro, Ele te daria a sua casa, Ele te daria o que você estava precisando. É o seu garçom. Ei, anote o meu pedido. E traga. E se demorar muito, eu vou falar com a tua mãe. Porque tu é um incompetente. Então os pais falam assim. Olha o nível, a insanidade religiosa que está chegando. Aí ele não faz. Olha só, o que acontece? Primeira coisa, eu começo a arrumar problema. Vou começar a colocar defeito em tudo e em todos, menos em mim. Não é a minha religião que está errada. Não é a minha fé que está errada. Não sou eu que estou adorando a Jesus e fazendo o que deve ser feito de forma errada. Não sou eu que estou barganhando com Deus. Não sou eu que estou servindo a Ele, esperando retribuição, esperando honra, esperando bênção. Não. É o pastor, é os irmãos, é a igreja, é meu patrão, é a autoridade, é alguém que está fazendo algo contra mim, é o próprio Satanás. Até botar, você desculpa, mas eu vou advogar hoje para Satanás. Até Satanás é o culpado. Não! É você. Então somente você. E aí, o orgulho, o ego, aí, escute, fala assim, o mais grave de todos, imaturidade. Criança, menino, que não pode ser contrariado, menino que não pode receber o não. E nós estamos vendo uma geração assim. Crianças hoje, meu irmão, se a mãe e o pai falar não, os filhos estão tapa na cara dos pais. Eu falo porque eu vi. E disse, ai, se o filho meu levanta uma mão dessa aí, a peia come. Na verdade, se ele fez isso é porque faltou peia quando precisou. E assim é no mundo espiritual. Aí o que ele faz? Apostata da fé. Aí ele volta para casa, abandona os trabalhos, abandona a igreja, faz que nem a mulher de Jó. Amaldiçoa esse seu Deus, como se ele fosse culpado. Amaldiçoa ele. Deus, eu estou passando o que eu estou passando, igual esse pai. Mas é diferente. Tanto é, irmãos, olha só que interessante, trouxe aqui agora. Tanto é que para a mulher, o pecado mortal foi para os amigos de Jó. Quando os amigos de Jó vieram a advogar para Deus, deveriam calar a boca. E muitas vezes nós precisamos aprender a calar a nossa boca. O maior dom não é o dom de línguas, é o dom de segurar a língua. Esse é o maior dom de todos, que todo crente devia ter. É o de segurar a tua própria língua. Aí quando você fala, no finalzinho, os jovens amigos de Jó que falou demais, começaram a advogar a Deus e dizer que ele estava no pecado, no erro, e foi, né? Advogando, não, mas você está passando isso por isso. Assim, mas você está fazendo isso por causa disso. Não, mas tu está no pecado, tu fez isso porque tu está assim. Mano, quando era do fogo mais igreja, mais pentecostal, meu irmão, eu tinha medo de ficar com hippie, então assim. Eu tinha medo. Foi bem no comecinho da conversão, aquele fogo tremendo, de repente morri de medo, ficava com um grito, falando, meu Deus, eu não posso ir para a igreja gripado, porque os irmãos falaram que eu estou no pecado. Era pecado, depressão era pecado, gripe era pecado, ir para o hospital era pecado. Porque os amigos de Jó, advogado de Deus, nós sabemos ali, de repente só o fato, mas não sabemos a causa. O único que sabe a causa é Deus.
Você pode julgar o que está vendo. Agora o contexto de tudo, só o Senhor saberá. E aí esses amigos, olha só, depois que eles falaram, o que Deus fez com Jó? No final, dizendo, olha, eu só vou abençoar esses cabrinhos aí, seus amigos, se você fizer uma oração por eles. Porque Deus ia, eu até falo, matar aqueles amigos de Jó. Tanto é que aí ele tem que fazer oração, ele faz oração pelos amigos e os amigos são abençoados. Para a mulher dele foi feito isso? Não, por quê? Porque Deus conhecia o coração daquela mulher. Imagina uma mulher do lado do seu marido com o mal. Olha o que Jó pegou, pega lá, Jó 2,7. Jó capítulo 2, verso 7. Olha só. Então saiu Satanás da presença de Deus, do Senhor, e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Ali era uma úlcera, ali falou assim, a carne dele estava toda rasgada, os ossos, via até os ossos. Cheirava mal. E ele se coçava com um caco de telha. Imagina o sofrimento. Imagina você, mulher, seu marido desse jeito. Não foi por uma semana. Pode colocar aí os 6 meses a 1 ano. Ah, meu irmão, quem é que aguenta? Quem é que suporta? Eu passei com minha mãe. Ela tinha um carcinoma na medula. 8 meses deitada, não andava, não fazia. 8 meses. Meu irmão, houve um desgaste emocional tão grande em toda a família, principalmente uma das minhas primas, que ela era enfermeira, que ela abraçou ali e foi errado. Ela se envolveu tão grande que ela ficou às 24 horas durante os 8 meses. E depois que a minha mãe veio a falecer, ela teve que passar por um processo de terapia psicológica. Ela regrediu ao ponto de voltar a fazer as necessidades na roupa e beber mamadeira, e voltou a... Você vê o nível? Aí eu começo a comparar Jó, a mulher dele do lado dele, essa mulher que passou, a gente passando. Então eu falo assim, nós precisamos parar de advogar para Deus. E precisamos tentar compreender o sofrimento das pessoas. O que para mim de repente é uma tempestade num copo d'água, para aquela pessoa é verdadeiramente uma grande tempestade. Então você vê uma doença tão violenta, e os amigos dele permaneceram 7 dias, como foi falado. Então ninguém era capaz de entender como tanto sofrimento, tanto problema poderiam ocorrer em uma só pessoa. Ali no capítulo 1, verso 20, vamos lá. O que me chama a atenção é o seguinte, irmãos. Primeiro, é a permissão de Deus para você saber se você realmente está exercendo a verdadeira religião. Você está adorando a Deus pelo motivo correto? Você já parou? Para agora nesse momento. Pergunte ao Espírito Santo. Pergunte para você mesmo. Por que é que eu estou aqui na igreja? Por que é que você está aqui na igreja? Por que é que você está adorando Jesus? Por que é que você está servindo a Jesus? Qual é o propósito? Eu preciso trazer isso para a igreja. Eu preciso trazer isso para a amada igreja, para que a gente possa verdadeiramente trazer um confronto com nós mesmos. Porque a Bíblia, na verdade, é um espelho. Ela vai confrontar a gente, e ela está confrontando a gente, perguntando: qual o propósito pela qual você adora a Jesus, você serve a Jesus? Jó 1:20. O que diz a palavra de Deus? Jó se levantou, olha só. Quando tu ouve as notícias, veio um, falou, veio, olha só. Levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, se lançou em terra e adorou. Aí de repente Deus não te dá o seu prêmio. Deus de repente toma o pirulito da sua mão, o sorvetinho, e aí você se joga no chão, esperneia, xinga Deus. Vamos aprender com Jó. Será que você está sendo maduro e está tendo um relacionamento de verdade com Deus? Se Ele te contraria,
Quem é você? Será que você não está realmente esperando algo de Deus? Não está fazendo algo para Deus, esperando algo em troca? Jó, ele simplesmente fez o quê? Rasgou seu manto, rapou sua cabeça, lançou em terra e o adorou. Ele não amaldiçoou, ele não reclamou, ele não murmurou, ele não resmungou. Ele adorou a Deus. Olha só, verso 21, vamos lá. E ele declarou: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quem é que te deu a vida? Quem é que te deu saúde? Quem é que te deu a casa? Quem é que te deu emprego? Quem é que te deu a vida que você tem? Quem é que fez o que cada um de nós somos aqui hoje? Alguém trouxe alguma coisa ao nascer? Será que só Jó? Será que alguém chegou aqui com uma bagagem? Jó fala assim: pera, quando eu vim para cá não tinha nada. Eita Deus! Eu vim nu. E Deus me prosperou, me deu 10 filhos, me deu gado, me fez quem eu fui, me transformou quem eu sou. E vou voltar sem nada. Aí ele fala o quê? O Senhor deu e o Senhor tomou, porque eu não tenho nada. Quando você entender, quando a igreja entender que nós não temos nada, nós não temos nada, irmão. Quem disse que você tem alguma coisa? Nem a casa que você comprou é tua. Ah, pastor, está escriturado, é? Deixa eu mudar o governo, chegar lá e falar assim: olha, tua casa agora é de interesse nosso de transformar num posto de saúde. Está aqui o dinheiro, tchau, vai embora. Quem disse que você tem alguma coisa? Você se engana. Quem disse que você tem saúde? Se o Senhor não guardar a gente, irmão, um mosquitinho, você nem enxerga ele. Ó, tem um mosquitinho pequenininho, você foi da vida de milhares de pessoas. Quem disse que vocês somos alguma coisa e temos alguma coisa? No do ventre da nossa mãe nós viemos e voltaremos para lá sem nada também. E esse intervalo da vida e da morte, nós precisamos adorar a Deus, agradecer a Ele, servir a Ele, porque nós vamos realmente morar, não aqui, tem uma morada preparada para cada um de nós. Você precisa ir para o céu, não porque lá tem ruas de ouro, não porque você vai morar em mansão celestial, não, é porque lá você vai ver Deus. Lá nós vamos receber um corpo glorificado, lá nós vamos ter mente de Cristo, lá nós vamos ter a resposta de todas as nossas perguntas. Até eu falo para quem: ei, você não vai ter a resposta de tudo. Para de buscar a resposta de tudo. Deus não é obrigado a lhe responder tudo, porque tem coisas, a Bíblia diz, as coisas reveladas é para nós, mas as que não foram reveladas é só para o Senhor, e nós só tomaremos conhecimento quando do arrebatamento da igreja, quando temos esse corpo glorificado e a mente de Cristo, aí saberemos a resposta de tudo. Aí tem crente que até hoje, ei, crente, eu estou falando para crente, eu tenho que pregar para crente, pessoas que servem a Jesus, que consulta cartomante, que vai no zodíaco, vai tirar baralho, tarô, carta, vai pegar búzios fazendo ali, olha, vai consultar médium. Crente, servindo a Cristo Jesus, ei, para com isso, meu irmão, se converte de verdade, porque Cristo está voltando, e nós não teremos resposta de tudo, porque a nossa resposta completa, perfeita, é somente na glória. Aí os crentes estão caindo engano e mentira. Aí os instrumentos, não posso falar muito, senão aqui hoje é processado, é tanto mimimi que eu não aguento mais essa sociedade. Não pode falar nada. Fala alguma coisa, fala mal. Processo. É bom que a mão de obra não paga, manda bala. Então nós temos que parar com isso, crente. Para de ficar lendo jornal de manhãzinha. Vamos ver hoje meu signo. Vai me perguntar: qual que é o seu signo? Fala, meu filho, vai lá. Meu signo é Cristo Jesus. Vai mudar nada a minha vida, a tua vida? O que vai mudar? Já pensou se todo mundo que fosse o mesmo signo fosse igual? Vamos parar com isso.
Deus tem um plano e um projeto para cada um de forma individual, exclusiva, especial, maravilhosa. Ele fala: ei, te constituí como profeta, desde o ventre da tua mãe te conheci, te remi. Uns foram chamados como profetas, outros foram chamados como doutores, outros foram chamados como evangelistas, outros foram chamados para pastores, para bispo, cada um chamado segundo a sua boa vocação. Então tem crente que Deus está falando, porque tem crente ainda consultando o que não é para consultar. Para de consultar, meu irmão. Consulte a Bíblia. Para de consultar morto, consulte a Bíblia. Ele é vivo. Ele fala. O Espírito Santo, se você não ouvir, eu vou fazer uma oração aqui. Ele vai te botar hoje para dormir. Igual uma criancinha, um sono profundo. Eu amo quando ele faz isso. Aí a pessoa vem: pastor, eu tive um sonho. Eu falei: glória a Deus, eu não precisei falar. O Espírito Santo falou. Aí ele bota você para dormir. Canta nos seus ouvidinhos, dorme bem profundo. Aí ele te leva no sobrenatural. Ele vai falar com você de forma sobrenatural. Vai te trazer resposta para o que você está precisando. Vai te falar com você através de sonhos e revelações e arrebatamento de sentido. Esse é o Deus que nós servimos. Consulte a Deus, consulte o Espírito Santo, consulte a Bíblia Sagrada tão somente. Porque você vai cair no engano, irmãos. Vai cair no engano. Aí fica lá. Tem até uns outdoor ali. Fulano lê, cara. Vai ler a Bíblia. Tem preguiça de ler a Bíblia, irmão. Prefere consultar até outras coisas. Que ela vai ler para mim. Ô preguiçoso, pelo amor de Jesus. Lê a Bíblia. Vamos lá. Glória a Deus. Mas é terrível. Tem gente que lê. Você tem crença, né? Deus está falando aqui, me dá um trem ruim aqui. Você está retraído isso aí, irmão. Se eu pegar você num lugar desse aí, você vai ver. Olha só, verso 20. Não saí do ventre da minha mãe, não tornarei para lá, o Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor, não importa o que você está passando. Não interessa a notícia que você recebeu. Bendito seja o nome santo do Senhor. Passamos um processo aí, foi uns 14 dias, falei: Jesus, você está falando. Mas todo momento falando: bendito seja o nome de Deus. Deixa ele. O que está acontecendo? Não sei, se ele não revelou, eu somente tenho que passar. Ué. Vamos suportar, vamos embora. Tem um propósito, e lá na frente eu vou saber qual é o propósito. De repente era para trazer uma ministração lá na noite de hoje. E ele faz isso. Aí ele te coloca lá no leito, aí ele faz você passar por essa experiência. Ele fala: agora tu vai pregar. Porque eu gosto, eu sempre falo que nós não viemos a pregar sermão para... Como é que fala? Para trazer, emocionar as pessoas. Não, é de vivência mesmo. De dizer: olha, está aqui. Nós passamos, nós enfrentamos, suportamos e vencemos. Tu vai passar também, vai enfrentar e vai suportar também. Esse é o verdadeiro Evangelho, é o Evangelho de Cristo. Dizendo: ele foi tentado, suportou, venceu. E assim somos nós também, seremos tentados. Vamos também suportar, podemos também suportar. E temos a capacidade também de vencer. Verso 21, vamos lá. Não. Mais no outro. 22. Em tudo isso, ó, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Quando você fala que deu errado e bota culpa em alguma coisa, está dizendo o seguinte: isso é um pecado mortal. Sabe qual é o pecado de idolatria? O que é idolatria? A gente fica acusando os nossos irmãos, dizendo que é de imagem, escultura, crucifixo. Nada disso. Também. Mas não é só isso. Sabe qual é o pior de tudo? Tudo aquilo é o conceito mais abrangente de idolatria. Tudo aquilo que você coloca acima de Deus é idolatria. Se você sai da igreja dizendo: fizeram algo para mim, não sei o que, você está dizendo o seguinte: Deus, o senhor é incompetente, o senhor é ineficiente, porque eu entrei lá, o senhor não fez o que eu esperava que o senhor fizesse. Quando você para de fazer o que você fazia para Deus, ou esfria na fé, abandona, você está dizendo o seguinte: Deus, o senhor foi incompetente e não fez o que eu esperava ser feito. Você pecou e atribuiu a Deus a falta que não é de Deus. E eu estou falando isso com amor. Por quê? Porque Jesus está às portas. E nós vivemos um período, Deus falou também fortemente na madrugada, irmãos.
A grande frente fria, missionário Dalci, que está sobre o Brasil já. Ela passou pela Europa, ela foi lá para os Estados Unidos e chegou aqui. Isso é uma das causas, isso é um dos instrumentos que Satanás está usando para trazer o esfriamento, porque ele diz: o amor de muitos se esfriaria. Olha, uma das causas de que o amor de muitos se esfriaria é a falsa religião, é servir a Deus por motivos errados. É o que Satanás chegou para Deus e disse sobre Jó: você, ele está adorando, ele é fiel ao Senhor, porque o Senhor está abençoando ele, o Senhor dá gado para ele, o Senhor dá peixe para ele, o Senhor dá escravo para ele, o Senhor dá os filhos saudáveis, 10 filhos. E é isso que está trazendo o esfriamento no coração de muitos. Mas está esfriando por quê? Porque eles estão praticando a religião que Satanás acusou Jó de estar praticando. A religião de promiscuidade, a religião de barganha, de verdadeiramente de promiscuidade. A palavra certa é promiscuidade, um relacionamento promíscuo com Deus. É esse relacionamento que a gente vê na sociedade. Eu te amo enquanto você me der alguma coisa em troca. Você já não me deu nada em troca, eu já deixo de te amar, já não quero mais você. E assim é a religião promíscua. Deus, eu sirvo ao Senhor enquanto o Senhor me der o que eu quero, enquanto o Senhor for o meu garçom. Quando o Senhor não for o meu garçom, eu te demito. Aí eu vou procurar uma outra igreja que tem um garçom lá. E tem igreja que prega que Jesus é garçom, né? E quem gosta, fica à vontade. Em tudo isso, Jó não pecou e não atribuiu a Deus falta alguma. Embora Jó não tenha conhecido, mas não sabia qual era o seu sofrimento. Mas aqui, como eu falei, olha lá no livro de Jó 1, 9 a 11, só para a gente poder trazer na palavra e saber aquilo que nós estamos falando. Livro de Jó, capítulo 1, de 9 a 11, olha só. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Será que ele... Porventura não cercaste de bens a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, o seu gado está aumentando na terra? Olha a acusação de Satanás para Deus sobre Jó. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás que não blasfema de ti na tua face. Ou seja, ele está servindo ao Senhor porque o Senhor está abençoando ele. O dia que o Senhor parar de abençoar a ele, ele para de adorar ao Senhor. E está acontecendo nos dias de hoje. Apostasia, o esfriamento espiritual, as pessoas abandonando a fé, a religião. Por quê? Porque Deus deixou de fazer o que ele queria, ou não fez o que ele esperava. Isso é uma das causas do esfriamento. E Deus falou fortemente acerca da outra causa de esfriamento espiritual, que Satanás está investindo pesado e está dando certo. Se chama pecado consciente, contumaz e como é que diz? Constante. São pessoas que estão dentro, pecando, consciente, sabendo, desejando e de forma sem parar, sem arrependimento, sem parar. Por quê? Isso também traz esfriamento. Isso é uma forma de Satanás conseguir esfriar a fé. Aos pouquinhos vai esfriando. Aos pouquinhos vai perdendo o temor. Aos pouquinhos vai perdendo. Aí quando você vê, você está fora do corpo da igreja. Satanás acusava ele de ter um relacionamento promíscuo com Deus, servindo por motivos egoístas. Tem pessoas que são verdadeiramente religiosos egoístas, crente egoísta. A prosperidade de Jó era recompensa, olha só, a palavra era, na verdade era como se fosse a propina. Nós vivemos isso, irmãos, nós estamos vivendo isso, infelizmente. É todo dia a gente está vivenciando isso. Você só contrata alguém se você receber a propina. Você só vai ajudar alguém, vai fazer um projeto, alguma coisa, se você receber algo em troca. Ei, na igreja não é diferente. Eu só vou ajudar no departamento, eu só vou fazer algo se eu tiver o meu nome lá em cima, se eu receber alguma coisa. Se eu perceber que eu não vou receber nada, eu só vou trabalhar, eu vou embora e largo. É o que está acontecendo.
Promiscuidade. Eu até digo que isso aí, na verdade, é um espírito de prostituição, um espírito de meretriz, que ela só trabalha se receber. A palavra é essa. Ela só faz se receber. Se não receber nada, não faço. E desculpe a palavra, a expressão é dura, mas é a verdade. Então, para Satanás, a prosperidade era a recompensa de uma propina pelos seus serviços, pelo que ele fazia para Deus, porque ele sacrificava, fazia sacrifício pelos filhos, porque os filhos não adoravam a Deus. Aí ele fazia. Então, Satanás chega até Deus dizendo: a relação de vocês aí, ó, a relação de vocês dois, é por isso que ele é fiel. Aí Deus olhou e falou: Satanás, você está pensando que vai me usar, mas eu vou usar você. Eu amo esse Deus. Tudo que Deus fala, Deus é tão perfeito. Como diz a Sabrina, Deus não é gente. Deus é maravilhoso, Ele é perfeito. Ele olha, nossa mente não consegue chegar. Nós não vamos conseguir jamais entender e compreender Deus. Ele não cabe numa caixinha. Vamos parar de advogar para Deus. Ele é perfeito, Ele já tem tudo arquitetado. Nada foge do comando, nada foge do controle de Deus, nada foge das tuas mãos, nada, está tudo nas tuas mãos. Ele está no controle ainda. A Bíblia diz que nenhum pardal cai à terra se não for da permissão de Deus. Não é nenhuma folha cai no lugar, não. Nenhum pardal cai à terra sem que haja a permissão do Pai. Aí ele fala aqui: se Deus retirasse todas as suas bênçãos, Jó blasfemaria e abandonaria ao Senhor. A acusação de Satanás era uma adoração comprada, alegando que ninguém no universo em livre estaria adorando um Deus que suborna ou ameaça ou oferece recompensa. Não é isso que nós estamos vivendo no evangelho de hoje, irmãos? Tem gente que adora. Aí você acha que eu vou ligar? Cada um segue a tua fé do jeito que você quiser. Aqui não. Aqui você não vai receber em troca. Aqui nós não vamos barganhar com Deus. Aqui nós vamos servir ao Deus que realmente morreu na cruz do Calvário, deu seu Filho por cada um de nós. Aí nós vamos morar no céu para encontrar com Deus, para receber um corpo glorificado. E só o fato de estar com Ele já é satisfação completa. Não precisa de mais nada. Se eu ficar aqui nessa terra, servindo a Ele durante toda a minha vida, e no final da minha vida não ter nada, está ótimo. Porque o meu propósito não é enriquecer. Meu propósito não é... Meu irmão, para com isso. Até esses dias atrás uma pessoa chegou, aí falou assim: pastor, eu já conhecia, já não está entre nós, mas já falei para a pessoa. Aí pegava, sempre vinha, me incomodava. Aí pegava um dinheiro e falava assim: olha, estou devolvendo todo o dízimo, viu? Aí eu pegava ele e falava assim: vem cá, põe aqui, vinha com ele até aqui e falava: funciona dessa forma, tá bom? Aí passava um tempinho e ele falava assim: você pode ir na casa fazer um culto, uma oração? Aí eu: rapaz, já peguei esse caminho. Aí me incomodou, eu cheguei para ele e falei assim: vem cá, você está acostumado de uma forma errada, você aprendeu errado. Você aprendeu com meretrizes, você aprendeu que você dando dinheiro ele vai fazer o que você quer. Aqui é diferente. Eu só vou quando Deus mandar. E eu só vou fazer o que Deus determinar que se faça. Eu não estou preocupado com o que você tem, quem você é, o cargo que você exerce, nada disso. Aqui nós tratamos todos de forma igual. Quem tem, quem não tem, quem é, quem deixa de ter, de forma socialmente falando. E disse: você tem que parar de usar as pessoas. Você tem que aprender a servir a Deus, que nós estamos pregando hoje. E me trouxe essa ministração sobre essa pessoa até. Nós precisamos parar de ter essa relação de promiscuidade com Deus, de recompensa. Até uma vez uma falou: pastor, vou fazer uma rifa na igreja. Não vai. Nunca fizemos. Mas por quê? Por quê? Porque eu tenho que ensinar as pessoas a dar sem receber nada em troca. A rifa o que é? Eu vou comprar só porque eu vou receber alguma coisa. Não é? Você tem que devolver o dízimo, não porque você vai ser abençoado financeiramente,
grato pela porta que Deus te abriu e pelas bênçãos que o Senhor entregou nas tuas mãos, e porque você é grato, você ama a obra dele, então você traz para a casa do Senhor 10% de tudo que você recebe, porque você está dizendo: obrigado, Deus, porque essa porta que eu só estou por causa do Senhor, então eu tenho que agradecer ao Senhor, e trouxe à sua casa a 10ª parte, porque eu quero que a tua obra cresça, avance e prospere. Essa é a visão de um dizimista. Não Deus que suborna ou ameaça. Não, se não for agora, eu só vou para a igreja, porque senão eu vou para o inferno. Sinto dizer que tu está correndo um grande risco de ir para o inferno do mesmo jeito. Não, Deus não é esse carrasco, não. Deus, ele é Pai, ele é amor. Deus não tem prazer, não vai mandar ninguém para o inferno. Se fosse mandar para o inferno, desculpa, eu já tinha dizimado todo mundo que está aqui hoje. Ou alguém acha que merecia estar vivo até hoje? Não merece não. A misericórdia do Senhor é o motivo de não sermos consumidos. Nós estamos aqui hoje porque Ele nos ama. E Ele tem um plano na vida de cada um de nós aqui. Ele não quer mandar ninguém para o inferno. Ele não é um ser carrasco que fica com chicote lá em cima de vou matar. Para com isso. Se você não vier, Ele quer saber do teu coração. Muitas pessoas não vêm tem um motivo. Nós não sabemos. Eu não julgo. Quem está comigo há muito tempo, já condenei, joguei alguém, pode responder para você mesmo. Não. Eu digo, respeito o seu tempo. Porque eu não sei o que você está passando. Por mais que você diga para mim, eu nunca vou chegar ao ponto de conseguir entrar dentro do teu coração, da tua alma e sentir o que realmente você está sentindo. Então eu sou seu pastor dizendo: olha, estamos aqui, precisando rolar, não precisando quando passar, venha, a casa sempre está aberta, estaremos aqui sempre para te apoiar, dar suporte, amando você e fazendo aquilo que você precisa. Essa é a igreja de Cristo, é o que Jesus fazia. Vamos lá. Com essa acusação ele queria mostrar que a verdadeira religião não existe, mas existe. Ela existe. E Satanás dançou. Qual é a essência do verdadeiro evangelho? Não é servir a Deus, escrevi aqui, esperando receber uma recompensa, ou pelo temor ou medo de alguma retaliação. Não é almejar entrar no céu porque lá tem uma cidade com ruas de ouro. É servir e ser fiel a Deus e adorar a Ele com excelência. Porque Ele é santo e merece a nossa adoração e nosso louvor. Porque Ele é bom e Ele é fiel e Ele é misericordioso. Ele deu seu único filho para morrer por nós. A verdadeira religião é almejar o céu, porque Deus é a nossa maior riqueza. A nossa riqueza é o próprio Deus. Por isso que nós temos que adorar a Ele acima de todas as coisas, com todas as nossas forças, de toda a nossa força. Temos que amar a Ele, adorar a Ele, colocar Ele em primeiro lugar. É aquele caminho que está apaixonado, que não pensa em outra coisa. Você, quando conheceu tua esposa, meu irmão, você nem dormia direito, pensava nela 24 horas, sendo teu esposo também. Essa essência que eu quero trazer, essa paixão de descontrole total, que você fica assim olhando, vou lá no orelhão com 50 fichas, atravesso a cidade toda, levando tiro, mas eu vou, porque eu preciso falar com ela. Essa paixão. E cadê essa paixão? Aonde ela ficou? Ela esfriou por quê? Porque Deus não fez o que você queria. Ela esfriou porque Deus não retribuiu a você aquilo que você esperava ou que você achava que merecia. Mas eu merecia ter algo melhor. Quem disse? Você merecia a morte e o inferno. E Deus morreu por você e te tirou da morte e do inferno. É só isso que nós merecíamos. Nós temos que parar com esse orgulho, com essa vaidade, com essa soberba, esta arrogância. E devemos levar tudo isso na cruz de Cristo, porque nós morremos junto com Ele. E todos esses sentimentos têm que ficar com Ele, enterrados. Entendemos que nós somos servos, filhos, amados por Ele. Ele não quer matar ninguém, irmão. Ele não quer jogar ninguém no inferno.
Ele não quer condenar ninguém. Ele deu seu Filho para salvar a toda a humanidade. E Ele está dizendo hoje aqui, Ele te entende, Ele nos compreende, Ele sabe o que nós estamos enfrentando, Ele sabe o que nós estamos suportando, da mesma forma como Ele entendeu e compreendeu a mulher de Jó. Vamos lá. Não foi Deus que destruiu a família e o patrimônio de Jó. Não foi Deus que mandou a doença, foi Satanás. Deus permitiu, pois conhecia a resistência, a fidelidade, e que ele realmente adorava a Deus de uma forma madura e correta. Então Ele tem permitido a nós, para que nós venhamos a nos conhecer, a nós mesmos, saber quem verdadeiramente somos, que religião que nós estamos praticando. Qual é a sua religião? Nós estamos sendo religiosos pelo motivo certo? Lá estava Jó sofrendo com a doença mais agressiva e mortal. À medida que o tempo passava, ele se perguntava quando aquilo ia acabar, quando Deus ia intervir contra aquela praga. Afinal, já enfrentava um luto terrível pela morte de seus filhos e a perda de tudo que tinha. Já também questionou Deus em vários momentos, depois ele levou uma lapada boa. Deus veio, vem cá, Josinho, vamos conversar agora. Passou a sua revolta. Ele faz com muitos, tem uns revoltadinhos que saem e falam, calma, mas vai ter uma conversa. Vou esperar passar a sua rebeldia, vou botar você sentadinho aqui do lado e nós vamos conversar. Eu quero saber onde é que você estava. Vamos conversar. E foi nesse contexto todo de enfermidade, de 6 meses, não fala, a Bíblia não diz o tempo, mas foi muito mais que uma semana, porque a Bíblia ficaram uma semana, 7 dias, 7 noites. E deu tempo, imagina o tempo que eles ficaram julgando o coitado de Jó. Cada um falava uma coisa, então foi um bom tempo. E foi nesse contexto que a mulher de Jó apareceu dizendo, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. Irmãos, aqui, ela estava esperando uma solução, já estava no limite. Eu falo por mim, chegou um tempo, já quase 8 meses. Eu disse, meu Deus do céu, não dá para ficar desse jeito. Não melhora nem piora. Fala de mim. E a gente é egoísta ao ponto de querer, fica desse jeito. Mas que ela fique assim, né? Não. Aí ela fala assim, ela estava esperando uma solução. Ou, de repente, o fim de tudo com a morte de Jó. De repente, Jó, blasfema, amaldiçoa logo e termina com esse processo e morre. Porque se você morrer, resolve tudo. Mas não como uma forma de desejar a morte do teu marido. É que ela estava numa situação que estava insuportável. É fácil você dizer a alguém a solução para o problema dela. É simples. É fácil eu julgar alguém acerca do problema que ela está vivendo, sem passar verdadeiramente o que ela está passando. 10 filhos. Ela perdeu 10 filhos. Não. Perdeu 10 filhos. Até teve uma história também aqui, verídica em São Sebastião, não sei quem contou aqui para mim. Aqui, uma mãe veio do Nordeste. São 5 filhos, parece. E um dos filhos se envolveu na criminalidade. Mataram ele. 2 irmãos foram vingar a morte deste filho. Nessa vingança, outro morreu. Aí voltou para casa. Esses outros que morreram lá também, voltou. No final, morreram todos os filhos dessa senhora. Voltou para o Nordeste. Imagina a dor de uma mãe. Aí ela perguntou o quê? Olha, por que Jó insistia em permanecer íntegro diante de Deus? Ela questionava, Jó, até quando você vai manter íntegro diante de Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. Ou seja, eu não aguento mais. Eu não suporto mais. E Deus entendia aquela mulher. Era a mesma dor daquele pai dizendo, se Deus não fez, eu vou fazer. Eu não vou servir mais este Deus, vou mudar de religião, não quero mais saber. É o desabafo, é a dor, o sofrimento.
A palavra integridade pode significar o quê? Plenitude, maturidade. Pois Jó tinha um relacionamento maduro com Deus. Ele adorava pelas razões certas. Aí eu quero que você responda o seguinte: você está adorando a Deus pelas razões certas? Nós estamos adorando a Deus pelas razões certas? A mulher de Jó perdeu isso de vista ao questionar porque sua fidelidade não era recompensada de maneira certa. Ela começou a olhar para o Jó e acusar a Jó do mesmo que Satanás estava acusando. Ela estava querendo o quê? O meu marido foi fiel. Por que ele está passando isso? Por que já você está se mantendo íntegro? Olha o que Deus está fazendo. Ela perdeu a sanidade, ela perdeu eu digo até as emoções abaladas. Não digo que ele falou que ela foi louca, nada disso não. Ele disse simplesmente que o momento que ela estava ali era um momento de fora de razão, fora da consciência. A mulher perdeu de vista de que adiantava ser íntegro e terminar a vida de uma forma tão miserável. Ela provavelmente disse isso para que ele morresse logo e pusesse fim à sua miséria. Acaba logo com esse luto, acaba logo com esse sofrimento. Já perdi 10 filhos, perdi tudo e agora meu marido nessa situação. Se coloque na posição no lugar dessa mulher. Mas ele lhe respondeu, olha o Jó. Jó 2,10. Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Ei, mulher, nós tivemos uma vida boa. Deus nos abençoou todos esses anos. Então o bem de Deus nós não queremos receber, agora o mal nós não vamos receber? Isso não pecou Jó com seus lábios. Por causa da sua integridade, Jó teve a maturidade de ver além do que a doença e o luto normalmente permitiria. As pessoas usam, só vê o luto, a doença, aquilo que está acontecendo. E esquecem do contexto da religião de Deus. Ele considerava Deus como soberano sobre toda a bênção e maldição. Deus está acima de todas as coisas. Deus está acima das bênçãos, Deus está acima das maldições, Deus está acima da saúde, Deus está acima da enfermidade, Deus está acima de todas as coisas. Ele está acima de todas as coisas. Para de olhar para o problema, olhe para Deus. Adore a Ele em qualquer circunstância, em qualquer momento. Para de blasfemar, para de questionar, para de murmurar, para de reclamar, amaldiçoar. Tem uma boca maldita e Deus nos fez com uma boca bendita para adorar, engrandecer o nome dele e dizer: bendito seja o nome do Senhor. Eu recebi o diagnóstico de morte, eu vou dizer: bendito seja o nome do Senhor, porque Ele é o Deus de vida, Ele é o Deus de cura, Ele pode e vai me curar. Bendito seja o nome do Senhor. Diga: bendito seja o nome santo do Senhor. 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 Você vai aprender a repetir isso. Acordar dizendo: bendito seja o nome santo do Senhor. Sair da tua casa dizendo: bendito seja o nome santo do Senhor. Vai trabalhar dizendo: bendito seja o nome santo do Senhor. Volte para casa dizendo: bendito seja o nome santo do Senhor. Durma dizendo: bendito seja o nome santo do Senhor. E vai dormir dizendo: bendito seja o nome santo do Senhor. Chega de amaldiçoar a Deus. Chega de murmurar perante Deus. Seja de ser ingrato diante de Deus. Tem pessoas que é ingrata diante de Deus. Uma ingratidão terrível perante ao Senhor. A mulher de Jó, irmãos, em sua insanidade, vamos dizer assim, ela perdeu a essência do relacionamento com o Altíssimo e acusou a Deus da tirania. Como se Deus precisasse fazer o bem para ele e não fazer o mal. É o que Satanás estava falando para Deus. E ela caiu. Nós sempre caímos num grande erro de pensar que religião é fazer a coisa certa para recebermos recompensa. Ou por medo das consequências de nossos erros. Aí eu errei, agora eu fui.
Aí eu falei, vixe, agora... Meu Deus, eu estava em jejum, comi uma paçoca rapadura. Agora eu vou morrer. Pelo amor de Deus. Meninice. Deus é acima disso tudo. Tudo que está acontecendo com a gente é para aprender. Nós estamos aprendendo. Estamos crescendo. E Ele permite essas coisas para crescer. Aí nós caímos. Devolvemos o dízimo, como eu falo, da oferta, para que Deus abençoe as nossas finanças. Obedecemos a Deus, porque se não fizermos, seremos destruídos no juízo final. Aí Ele vai falar assim: aparta de mim porque eu não te conheço. Você serviu a mim o tempo todo de forma errada. Adiantou alguma coisa? Essa religião é exatamente a que Satanás quer que pratiquemos. Uma religião de fachada, extremamente perigosa. Foi quando eu falei: quando as coisas começam a dar errado, nós nos decepcionamos com Deus e dizemos: o Senhor não é justo. Eu tenho feito tudo direito e os resultados não estão sendo como eu esperava. Aí vem o quê? O esfriamento, o abandono da casa de Deus e da religião, apostatando da fé, nos revoltamos e amaldiçoamos a Deus. Tudo o que Satanás queria. E o jogo de Satanás, ele coloca lá 1-0. Ganhe mais uma. Podemos julgar os fatos, irmãos, mas só Deus tem autoridade e sabedoria para julgar as motivações. Quando eu vejo aquele homem hoje deitado sobre o asfalto, eu posso julgar o fato, mas nunca vou saber a motivação do que aconteceu, por que aconteceu. Nunca. Deus, na sua infinita sabedoria e paciência, conhecia o luto e a dor profunda da mulher de Jó. Ela não estava pensando de jeito nenhum, seu esposo daquele jeito. Aí temos os amigos de Jó, como eu falei, e eu vou encerrar aqui, vamos colocar de pé, convidar o grupo de louvor. Eu queria que você hoje, nessa noite, nós fizesse uma reflexão sincera. Eu não estou aqui para enganar ninguém. Muito pelo contrário, eu estou aqui porque eu quero ir para o céu. E se eu quero ir para o céu, eu tenho que ser o primeiro a fazer o certo. E não pense que o pastor, por ser pastor, meu irmão, é que eu não conto. Se eu trouxer aqui o que as investidas do inimigo, o que a gente passa, o que a gente enfrenta, eu tenho até medo, porque muito quer falar: meu Deus, esse pastor está passando, eu vou embora. Eu tenho que contar somente as bênçãos. Não pensa que o pastor está isento. Muito pelo contrário, o que vocês passam, às vezes nós passamos até mais. Tentações, provações. Somos carne, somos falhos, pecadores. Sou homem, somos seres humanos. Mas isso não pode ser justificativa para fazer o errado. Essa é a questão. Porque Evangelho é mudança. Mudança de verdade. Zaqueu era um ladrão. Conheceu Cristo, deixou de ser ladrão. E ainda devolveu tudo para as pessoas que ele roubou. Não foi? Isso é Evangelho. É mudança. É um novo homem, uma nova mulher. E aí a velha criatura sempre vai estar lá tentando voltar. A velha mulher, o velho homem. Cadê, mano? Inclusive nós seremos tentados na concupiscência da nossa carne, naquilo que somos fracos. E aí vem o quê? O Espírito Santo. Sempre esteja atento à voz do Espírito Santo dizendo: corre, não faça, não entre, não olhe, não escute, não faça. Vou falar para José, né? José ouviu, quase tardiamente, mas escutou. Então, escute, para gravar. Nesse tempo, irmãos, nesse mundo, nessa terra, nós vamos sofrer, e não vai ser pouco. Pois Deus precisa permitir que Satanás opere o mal. Não só na nossa vida, mas na sociedade, no governo, na nação. É necessário que o Satanás opere o mal. É preciso. Sabe para quê? Para que seu engano seja desmascarado. Como é que você vai saber que A Bíblia diz que até mesmo dentro de uma congregação há necessidade que haja facções, não é? Para que
que o sincero se manifeste? Porque às vezes a pessoa está lá, você está achando que ela é o cara, ela é aquela, daqui a pouco você vê e fala, meu Deus, é um mau engano. Mas como é que você soube que era um mau engano? Porque Deus permitiu que o mal operasse. Aí você olhou e falou, puxa vida, eu me enganei. Não é? Então ele precisa deixar, permitir que Satanás opere. Deus ele não permite tentação maior do que nós possamos suportar. Diz a palavra. Mas o sofrimento às vezes é tão grande que nos leva a momentos de desequilíbrio emocional. Então, não é maior do que a gente pode suportar, mas muitas pessoas, muitas vezes a gente abala as nossas emoções. E é entendível isso, é compreensível, Deus compreende isso. Deus ele é paciente, ele é longânimo com a nossa revolta e os nossos desabafos. O profeta mesmo na caverna, tira a minha vida, joga, risca o meu aniversário, o dia do meu aniversário, amaldiçoa ele. Quantas besteiras, irmão? Quantos crentes aqui que estão aqui não falam assim, eu quero morrer, não aguento mais ficar nessa terra, leva ele embora. Insanidade. No momento que me deu cura. Deus levou em questão, não, tu está vivo, né? Ele não ouviu. Ainda bem. Já pensou se ele ouvisse tudo que você fala? Então, ele é paciente, ele é longânimo com a nossa revolta, com os nossos desabafos. E muitas vezes, como eu disse, insanos. Tirei eu dessa terra. Deus falou, coitadinho, não sabe o que está falando, deixa ele vir. Deixa ele, eu só fico ouvindo, daqui a pouco vai passar isso. Daqui a pouco ele recobra a sua consciência. Nunca faça julgamentos, isso aqui é o mais importante, que eu fiz uma anotação, irmãos. Nunca faça julgamentos sobre os motivos da revolta de alguém. Nós não temos condições de nos colocarmos no lugar da pessoa para realmente entender a nossa dor. Isso eu apanhei. Quando eu prego aqui, mano, eu estou apanhando também, muitas vezes eu advoguei para Deus. Eu já advoguei para Deus. Eu já fui advogado de Deus. Aí quando eu vi aquele pai, vi as situações, eu falei, meu Deus, me perdoa. Quantas vezes eu advoguei para o Senhor? Né, pastor? Então ele fala que no meu coração nunca faça julgamento mais sobre os motivos da revolta de alguém. Se a pessoa estiver falando, revoltada, quer morrer, vou mudar de religião, escuta. Ela precisa de tudo, menos da sua boca, menos da palavra de Deus. Ah, vou pregar para você porque está escrito no livro de Tom, ele está falando. Só escuta. Não julgue. Aí no finalzinho, abraça ela. Diz assim, eu estou contigo. Nós vamos passar junto isso. E essa tempestade vai passar. Abraça ela. Diga, Jesus te ama e eu também amo muito você. Aquela dor vai passar. Aquele sofrimento vai passar. Aquele momento de revolta, de ira vai passar. E ela vai recobrar a sua consciência. Ela vai voltar ao seu normal. Nenhuma dor é para sempre. Guarde isso. Haverá um dia onde Deus fará justiça por nós. E nós teremos a resposta para todas as nossas perguntas. Principalmente aquelas perguntas cujas respostas nunca teremos aqui nessa terra. Nós vamos ter resposta para tudo. Eu admiro muitos que querem ter resposta de tudo. E aí caem em laço e engano. Simplesmente coloque Deus acima de todas as coisas. Adore Ele em todas as circunstâncias. Não julgue nem condene ninguém. Até porque eu também aprendi que muitos julgamentos e juízos que eu passei foi por julgamentos e juízos que eu fiz. E aí Deus fala, na medida de julgar, será julgado. E aí Deus permitiu. E ainda Ele foi tão misericordioso que eu falei para Ele assim, ô Jesus, eu sei que eu fui julgado na mesma medida, e mesmo sendo na mesma medida, o Senhor me deu livramento, o Senhor guardou. O Senhor foi misericordioso e amoroso. E por isso que eu falo que nós estamos num grande hospital. E essa aqui é uma grande caminhada. Cada um de nós estamos num processo com Cristo, de crescimento, maturidade, e cada dia nós vamos aprendendo com Ele. Mas hoje o mais importante é entendermos qual é a nossa religião, por que nós estamos servindo a Deus. Se nós estamos servindo a Ele pelo propósito certo. Se nós estamos servindo a Ele de maneira correta.
se nós estamos barganhando com Ele. Não espere nada, irmão. Deus não é obrigado a fazer nada por nada, porque Ele já fez. Ele já fez. Você quer mais dele ainda? Ele deu seu filho para morrer por cada um de nós, para tirar cada um de nós ali do inferno e da morte. E você quer mais o quê? Só adore. Vem enfermidade, rasgue o seu coração, chora porque é bom chorar. E diga para Ele, bendito seja o seu nome, eu vou te adorar, porque esta notícia de enfermidade veio, eu sei que não é para a minha morte, é para que a glória do Senhor se manifeste. Eu sei que essa porta de emprego se fechou, bendito seja o nome santo do Senhor. Eu sei que ela se fechou, porque uma porta maior está preparada e aberta para mim, e eu vou adentrar por esta porta maior. E se o Senhor me manter desempregado por todo esse tempo, vou continuar te adorando também. Porque eu te adoro, porque o Senhor é realmente quem o Senhor é, não porque o Senhor vai fazer algo por mim. Porque o Senhor já fez algo por mim grandioso. Deu seu filho para morrer por cada um de nós. Derramou o seu sangue precioso na cruz do Calvário por amor de nós. Isso para mim já é o suficiente. O que eu tenho já é suficiente. O que eu sou já é suficiente. O que acontecer comigo, glorificado seja o nome santo do Senhor. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Viva a oração do Pai Nosso. Faça a oração do Pai Nosso e pratique ela. Ela é a oração mais profunda que já foi feita por cada um de nós aqui. Nós precisamos vivê-la. Amém? Que você saia daqui hoje abençoado por Deus. Que o Senhor possa continuar guardando a nossa casa, o nosso lar, a nossa família. Peço que os irmãos entrem na torre de vigia, faça parte, seja um sentinela, reforce a nossa torre de vigia. Deus tem abençoado muito grandemente, mas eu sinto dizer que este ano, irmãos, tem igrejas aí falando, vai ser oba. Você pode ir lá, se quiser ser enganado, sentir o arrupio, sai de lá emocionada, cheia, mas daqui a pouco vazia. Ou você pode ficar quietinho aqui, ouvindo a verdade, mudando a si mesmo, melhorando cada dia mais, alcançando a maturidade, entendendo que Deus não é Deus de barganha. Ele não é obrigado a fazer nada por nós, porque Ele já fez o que tinha que ser feito. Agora nós precisamos fazer a nossa parte. Amém? Então vamos encerrar. Estenda suas mãos. Essa semana nós temos as nossas programações normais. Entrem no canal, entrem nas redes lá que nós estamos. Tem muita coisa, eu estou vendo os crentes só compartilhando tanta coisa e nada da tua igreja. E eu fico só olhando. Que Deus possa ter misericórdia de cada um de nós, então nos ajude, viu, a fazer a obra do Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos, não só hoje nessa noite, mas para todo sempre. Toda a igreja diga amém. O culto é encerrado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus.